Olá, tudo bem? Como é que estamos? Estamos indo para a quarta aula do método dos 4 pilares, né, como que a gente pode ajudar a equilibrar a nossa vida, né. Como a gente vem falando aqui bastante, espero que vocês tenham gostado aí desse método, né, um método aí que eu já venho treinando e testando e aprovando aí há bastante tempo, que é como que a gente pode, ir para uma jornada de equilíbrio, uma vida mais feliz. É possível, só que você vai precisar ter foco. Vai precisar ter um plano, né, e vai precisar de ferramentas, vai precisar de muita força, persistência, mas por onde começar? Então essa é a ideia de dar de presente para vocês um pouquinho através dessas aulas. Hoje, nessa quarta aula, a gente vai estar trabalhando o pilar do bem-estar. Gente, esse pilar, tanto no nível empresarial, quanto nível pessoal, de todos aqueles pilares que a gente já veio trabalhando das 9 áreas, vocês vão ver que como ele vai ser estratégico para 2021. Empresas e pessoas vão estar buscando cada vez mais, e eu acho que é isso, eu acredito que é o que a pandemia veio trazer para a gente, esse alerta, né. Olhe para você, né. Lembra que eu brinquei até da máscara, né, com a gente hoje está com a máscara, a gente tem que cuidar da gente para poder proteger o outro. Quando a gente está no avião, né, quando acontece algum problema, o que que a gente faz, né, coloca a máscara primeiro na gente antes de poder, fazer, o socorro do outro. Então, o pilar bem-estar, digamos assim, que é quase um momento um pouquinho mais individualista, que é diferente de egoísta. Então, o método 4 pilares, vocês que já assistiram todas as aulas, né, ou você que está aqui assistindo a última volta, que eu vou estar disponibilizando, né, esse conteúdo para vocês, que é o método dos 4 pilares. É um método que você olha, eu criei esse método para quê? Onde como você pode olhar, às vezes, de fora, os 4 pilares da sua vida. Que é o pessoal, o profissional, o dos relacionamentos e hoje que a gente vai estar vendo aqui o do bem-estar. E todos esses pilares eles são sustentados por 3 áreas que fortalecem que, né, esse pilar. E lembrando também uma coisa muito importante que a vida, ela não é linear, ela é feita de equilíbrio, né, altos e baixos, né. O que não é legal é quando tá assim, né, uma área lá em cima e uma outra área lá embaixo. Às vezes você tem muito dinheiro, mas vocês não têm, às vezes, relacionamentos saudáveis, né. Que adianta ter muito dinheiro, alcançar os seus objetivos financeiros e não ter relacionamentos saudáveis, né. Ou às vezes ao contrário, né, você trabalha com propósito, já descobriu o seu propósito, você ama o que você faz, mas você não ganha dinheiro ou você não tem saúde, né. E o que a gente vem aprendendo, né, que pessoas felizes, pessoas que são equilibradas emocionalmente, elas conseguem de uma forma, com um jeitinho, com sabedoria, com, inteligência emocional, cuidar um pouquinho de cada área, mas tudo no seu tempo. E esse pilar do bem-estar para 2021 vai dar uma alavancada muito grande para as pessoas que vão estar cuidando dele, que a primeira área dele é o amor próprio, né. O que que você tem feito por você que ninguém pode fazer? Essa tá aí a grande charada, né, eu acho que veio a pandemia, ela veio trazer muito isso, né, que muitas vezes a gente colocava a culpa no outro, mas o que que só você pode fazer? E é muito importante em momento de estresse, quando você tá, assim, para, digamos assim, tipo, desopilar, sabe, quando você precisa entrar naquele momento e rápido, o que que você pode, que recurso que você se dá, que você traz essa melhoria? Será que meditação? Será que uma caminhada? Será que é uma música? Será que é uma atividade física? Será que é um momento, é um banho, um escalda-pé? Será que é uma massagem? É ler um livro? O que que é, né, que você faz que só você pode fazer, que ninguém mais pode fazer, que é por você. Então é um pouquinho disso que a gente vai estar falando hoje. Aí tem um pilar dentro desse pilar também tem sobre a gratidão. Já está mais que comprovado cientificamente a gratidão, inclusive tem muitas pesquisas na área da saúde, que as pessoas que são gratas, às vezes, muitas vezes até aquela doença que apareceu na vida, e o quanto que elas se recuperam muito mais quando elas entendem que aquilo não é algo que veio, punir, mas algo que veio, até curar, né. A gente vê, eu sou da área da psicologia, a gente vê isso muito. É um sintoma, né, e de que forma você pode olhar para essa tua dor e de que forma que você pode ver isso de forma positiva, tudo o que aconteceu. Então, gratidão não é você dizer: "Ai, muito obrigada, já ouvi dizer isso, é educação, né, você agradecer as coisas. A gratidão, ela vai muito além, né, a gratidão de verdade é quando você olha para suas feridas do passado, para os seus acontecimentos, as coisas que te feriram, e você, no momento presente, você até agradece que você começa a perceber que se essa situação, ou essa pessoa, ou esse acontecimento, ou essa ferida, esse trauma,
tá tornando você uma pessoa melhor, porque dali você está tomando decisões mais significativas para sua vida. A vida é feita de decisões e atitudes, né? E às vezes, muitas vezes, você ser grato a esses momentos críticos é algo assim que te eleva muito a tua energia, né? A gente vai falar também um pouquinho disso, retomando um pouquinho a escala de Hawkes, que fala um pouquinho disso, de como que estão as suas emoções, o que você vibra é o que você atrai. E se a sua vibração está muito baixa, possivelmente você vai atrair coisas não muito legais, negativas. Quando a sua energia começa a subir, a sua vibração aumenta e coisas às vezes incríveis começam a acontecer. Já não aconteceu isso com você? É muito legal, né? A gente vai falar depois mais um pouquinho disso. E aí, para terminar, um pilar, gente, olha, é o pilar. Esse pilar é maravilhoso. É a área da sustentabilidade. Lembra que a gente falou lá no pilar profissional, que era a área do voluntariado? Dentro desse pilar do bem-estar, a sustentabilidade, ela abre o leque, assim, abre. Então você está vendo como é que você ações que você faz aqui, que pode ter uma dimensão lá na Europa, em todos os lugares do mundo, de que forma você pode ser um ser mais sustentável, não é mais só reciclar papel. Sustentável emocionalmente, sustentável financeiramente, sustentável socialmente, sustentável emocionalmente, psicologicamente. Então, o ser visto de uma forma mais, digamos, abrangente, ampla e sistêmica, né? Então, um pouquinho disso que esse pilar, tá vendo como é bacana? Então, vamos lá, a gente vai iniciar aqui a aula. Vou estar mostrando aqui para vocês. A gente vai estar falando hoje aqui do pilar do bem-estar, que é a última aula, a quarta aula. Lembrando vocês também, se vocês quiserem mais materiais, eu posso estar disponibilizando essa aula, um presente para vocês, para ajudar vocês a ter um norte, a equilibrar esses pilares, né? Os pilares da nossa vida que sustentam a gente ter uma vida mais feliz e um 2021 muito melhor. Também essa ferramenta aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês, que é uma ferramenta para vocês organizar ali, imprime ela e vai fazendo aqui nas aulas, né? Que é bem interessante você terem guardado. É uma forma também estratégica de vocês irem acompanhando um pouquinho como é que você tá, né? E aonde você quer chegar, de uma forma real. E caso também você queira estar adquirindo, né, por um valor que eu vou estar fazendo, aqui, ó, tem o material todo passo a passo aqui para você ir acompanhando, eu vou explicando cada área. Aqui tem um exemplo de preenchimento ali, e tem mais uma ferramenta que vai de bônus aí para vocês, um preço aí que eu vou estar fazendo muito bacana, um investimento super, é mais uma escala aqui bem bacana, que foi traduzida aqui, do Roberto, o nome é meio complicado, tá, gente? Roberto Plutnik. É muito legal, então, assim, para você dar mais uma alavancada nesse conhecimento, então seria um material extra caso você queira adquirir, tá bom? Então, vamos lá. Primeira aula, vamos lá. Pilar do bem-estar. Então, dentro desse pilar, essa área é o amor próprio. Então, lembra que eu falei para vocês a mesma coisa? Vamos lá na linha de raciocínio. O cérebro ele precisa que você seja objetivo exato. O que exatamente? Ah, eu preciso olhar mais para mim, né? Tem gente que fala muito isso. Eu preciso cuidar mais de mim. Eu preciso, né, me valorizar mais. E agora eu te pergunto, de que forma você precisa se cuidar e se valorizar mais? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o que poderia ser dentro dessa área aqui, amor próprio? Quantos minutos, né, você se dá por dia para cuidar de você? E aí, o que seria isso? O que poderia ser? Um momento de tomar uma bebida que vai te fazer bem, uma bebida saudável, um momento que você se cuida, que você está cuidando da sua suplementação. Eu preciso, às vezes, tomar um suco ou um chá à tarde, ou 2 vezes ao dia. Que momentos que você se dá de pausa? Sim, as pausas é cientificamente comprovado que elas são extremamente importantes, até para melhorar o foco e a nossa produtividade. Pequenas pausas, né? Então, de que forma você pode fazer para se cuidar mais? Quando você fala, às vezes reclama, que você clama 2 vezes, né? A gente vai falar um pouquinho disso lá na gratidão, mas de que forma você pode estar com uma pequena ação, olhar para você e se cuidar um pouquinho. Então, vamos dentro dessa linha aí. Vamos imaginar que você está querendo dar para você aí momentos de pausas, né? Então, aí, nossa, está muito corrido, ou final do ano, ou começo do ano, eu preciso aprender a desacelerar.
Excelente. Então aqui, amor próprio. Então dentro desse exemplo que eu dei, que nota que você dá? Por exemplo, eu vim aí, eu tive burnout há uns anos atrás, onde eu estava me achando, né, que eu fazia um monte de coisa, viajava, chegava tarde, acordava 5 e pouco, ia dormir meia-noite, eu lia e dava palestra, treinamento, atendimento individual, estava me achando, né. Às vezes até me sentia cansada, mas como eu gosto muito do meu trabalho, normalmente as pessoas que têm burnout, elas gostam do que elas fazem. Por isso que elas não param, né, então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. E de repente eu me vi numa situação de que eu não dava pausas, e eu fui, e de repente blum, eu tive que parar, tive um problema nos meus ombros e eu travei. E aí eu naquele momento, já tem mais ou menos eu acho que uns 3 anos, eu fiz uma reflexão, né, que eu precisava cuidar de mim, dar pequenas pausas e às vezes desacelerar, porque eu adoro, sou um pouco ligada na tomada, eu confesso. Então eu aprendi um pouquinho a dar essas pequenas pausas, então aprendi a fazer de vez em quando algumas momentos de meditação, alguns momentos de relaxamento, às vezes até eu tô indo é muito engraçado, às vezes eu tô indo para um cliente. Quantas vezes eu parei em alguns parques, eu tiro o sapato e faço aterramento, sabe, tiro o calçado, e 20 minutos é cientificamente comprovado que os seus íons e você libera toda a energia negativa e você tem uma sensação de bem-estar e que inclusive melhora o seu foco. E muitas vezes eu fiz isso no meio do caminho. Então tem várias coisas, uma paradinha para uma água de coco, um momento para você cuidar da sua suplementação, um momento para você pode colocar também dormir mais cedo. O que que é esse seu cuidado? Então você vai botar ali na data amor próprio, por exemplo, se eu for lá em 2017 eu estava com uma nota 2. Hoje, se eu olhar para o meu amor próprio em 2020, nesse momento aqui de final do ano, eu dou um 9. Então eu estou com um olhar muito mais atento para mim, dos meus cuidados, das minhas necessidades. Algumas coisas eu já não abro mais mão. Então, hoje, qual é a emoção que você sente com a nota que você dá? Se você deu 6, eu tenho que cuidar várias coisas. O que exatamente a gente vai para o plano do futuro. Então, por exemplo, assim, você deu a nota ali, amor próprio, você vem aqui, você dá a nota. Qual que é a emoção que você sente frente a essa situação desse autocuidado, né, dessa responsabilidade que você tem com você? Que muitas vezes a gente reclama que o outro não ama a gente, que eu não dá devido respeito, devido carinho ou valorização, mas você faz isso por você, então pense um pouquinho nisso, esse é o momento, né? Só você está fazendo e só você sabe o que você está escrevendo, o que você está pensando. Então é importante você ser muito verdadeiro, né, verdadeira. Qual a emoção que você sente? Daí volta, agora aqui ó, vamos lá, voltar. A escala de Hawkins, o que que ela fala? A energia que você está vibrando é o que você vai estar atraindo. Então é muito importante que você perceba nesse momento de amor próprio, qual é o nível ali, aonde você está. Tá vendo aqui o teu nível de consciência? Você tem que ter essa consciência, né? A gente só muda o que a gente tem consciência. Então na hora que você começa a falar: será que eu tô aqui no medo, né? Tô com muito medo, eu tenho medo de dar pausas. Eu tenho medo de, se eu der pausa de 20 minutos, 30 minutos por dia, de repente o medo tem muito a ver aqui ó, com a ansiedade, né, o medo, o nível de emoção. Então será que você de repente não sente medo de parar, né, e de repente não dá conta você vai: "Miara, mas se eu parar 15 minutos por dia, 20, imagina nisso um mês". Mas aí eu te digo, já pensou se você parar, e se nesse momento de pausa você vai acabar tendo mais produtividade, mais assertividade, mais equilíbrio emocional, equilibrar seus hormônios, diminuir o cortisol, melhorar a serotonina e tudo isso se reverter em muito mais melhoria na sua vida, né? Então é isso que eu faço esse convite para você. Então lá nessa segunda coluna aqui, que é a coluna do futuro. Então você vai colocar, tá, Yara, disso tudo que você falou, eu pensei em algumas coisas, então eu vou colocar uma ação. Lá no você vai botar uma ação que é futuro. O que especificamente você vai fazer por você que ninguém pode fazer? Aí você vai lá e coloca a ação que é. Sei lá, aí tudo que eu falei, ou se você tiver outras coisas que você já estava pensando, né, sobre cuidados que você vai ter com você. Você colocou lá no 2, você vai lá para baixo, você vai botar a emoção que você vai sentir, fazendo esse cuidado por você. Como é que você vai se sentir, você fazendo, por exemplo, com esse exemplo que eu dei de pausas? Nossa senhora, se eu conseguir fazer pausa, sei lá, 3 vezes por semana, que nem você falou, ir para um parque, ou ter um momento de ir para um lugar, ou levar uma marmitinha, umas frutas saudáveis, ou tomar mais água, não sei o que que é, que vai ter alinhado, daí a gente, Yara, mas você falou isso lá no saúde e bem-estar, mas você pode trazer essa ação, né, estar focado na sua alimentação aqui para esse momento de amor próprio, não tem problema, né? E aí o que que você faz? Qual é a emoção que você vai sentir
cuidando dessa área da sua vida, que só isso você pode fazer. A mesma coisa a data, lembrando que para o nosso cérebro é muito importante que a gente saiba o que a gente quer, como que a gente está se sentindo, como que a gente vai se sentir, quando que vai começar e quando vai terminar. Por isso que muitas pessoas escrevem objetivos e não alcançam por conta disso, fica muito solto, né? Fica muito abstrato e o cérebro ele não consegue entender isso. Né? Então é muito importante. Ah, então tu falou que na semana que vem, tal dia, tal horário, eu vou começar a fazer isso por mim. Então comece. E aí você vai monitorando. Se você conseguir, se você tem muita dificuldade de fazer isso todos os dias, seja sincero, coloca lá 2 vezes, mas comece e faça. Persistência e constância é o que faz as pessoas chegar ao sucesso. E é a mesma coisa, você vai lá para a data final, lembrando que a data final, nosso prazo, nosso lastro é 60 dias. Não vai colocar, ai, nossa, Yara, eu quero conseguir isso em 180 dias, em 6 meses, não. É uma ação fácil, de fácil controle e de fácil também manutenção, nesse prazo de 60 dias, beleza? Podemos ir lá para o pilar do bem-estar, gratidão. O que você é grato, né? Pesquisas já revelaram, fizeram dois grupos, né? Pessoas que, isso, se eu não me engano, foi num lugar da Europa. Pegaram um grupo de pessoas doentes e fizeram tratamento medicaram. E outro grupo de pessoas doentes que fizeram tratamento medicaram iguais, no mesmo, mais ou menos o mesmo nível de enfermidade, só que num grupo, esse grupo, eles trabalharam com exercício da gratidão. Eles começaram a pensar naquele momento da doença, o que estava acontecendo com eles naquele momento e de que forma eles poderiam melhorar a vida deles olhando para aquele momento de enfermidade, de doença, de dor, de vulnerabilidade, e o que eles poderiam fazer para melhorar a vida deles frente àquele momento da doença. Então, eles começaram a exercer a gratidão. E aí, o que aconteceu com esse grupo? Pasmem. Quase era 97%, se eu não me engano, do grupo que exerceu a gratidão junto com o medicamento, tudo igual. A única coisa que esse grupo, eles exerceram a gratidão. Eles tiveram 97% de melhoria com o tratamento, né, da doença, do grupo que não, somente eles eram tratados, assim, tipo, né, o médico ia lá, passava, medicava e ia embora. E assim se ia, né, durante o processo dentro do hospital. E esse grupo que teve o exercício, esse olhar, essa atenção para a gratidão, eles tiveram 97% mais de melhoria e de cura, né? É bem interessante isso para a gente refletir, né? Então, fiquem atentos também de que forma você pode ser grato, principalmente aos fatos que aconteceram na sua vida, que doem, que te traumatizaram, que te deixaram feridas. Se você olhar para eles agora, talvez até falando, você vai sentindo alguma dor, alguma mágoa, vai chorar, enfim, né? Mas de que forma você pode olhar para aquilo, e até lembrando, né, que perdoar não é esquecer, mas perdoar é você lidar bem com aquilo e entender que talvez o outro fez por ele, não por você, né? É do jeito da outra pessoa funcionar. Então, a gratidão, ela funciona muito nesse sentido. De que forma você pode olhar com aquilo que aconteceu com você e talvez, né? Tem até um livro do Chinechi que ele fala, Problemas Oba. Talvez isso aconteceu com você porque você é capaz de superar. Talvez se esse desafio, essa injustiça, ou esse problema, esse trauma acontecesse com outra pessoa, essa pessoa não teria recursos para poder superar, alavancar. Recursos internos eu estou falando. Então, quem sabe aconteceu com você porque você é capaz de superar. Então, trabalhe um pouquinho esse seu nível de gratidão. Então, vamos lá. A gratidão é como que você pode lidar com coisas do passado e agradecer aquilo sabendo que talvez aquilo fez uma grande diferença na sua vida. Que nota você dá para o seu nível de gratidão? Aí, de 0 a 10, na primeira coluna, é como você sente essa gratidão hoje. Aí, você vai pensar, qual é a emoção que eu sinto frente a esse momento que eu sinto a gratidão? Nossa, eu não estou tão grato assim, não, estou só um pouco ingrata. Até estou vendo muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas não sei, não me sinto uma pessoa muito grata, né, com esse sentimento evoluído, com essas atitudes de gratidão interna comigo, evoluída e as coisas que acontecem na minha vida. Você vai lá, coloca uma emoção, e aí quando você pular para a coluna 2, que é a coluna do futuro, você vai pensar, de que forma eu posso ser mais grato frente às coisas, né? Sentimento aí, essa sensação de gratidão frente às coisas que me aconteceram. De que forma?
se você pudesse ressignificar, se você pudesse perdoar, se você pudesse ver aquilo que aconteceu, se você pudesse perceber de uma forma positiva. Pensa, tenta fazer isso, é um exercício. Se você puder até dar um pause aí no vídeo, na aula, e pare e pense um pouquinho, retoma depois, toma uma água, enfim. E pensa de que forma você poderia fazer. Daí você anota, coloca ali, olha, a partir de agora eu vou fazer, sei lá, uma das coisas que eu acho bem bacana é o pote da gratidão. Eu comecei a fazer, se eu não me engano, eu acho que tem uns 4 anos, 5 anos. Comecei a fazer esse exercício. Eu só dormia, né, eu fazia o meu, né, dentro do meu entendimento, eu agradecia a minha vida, fazia o meu download de tudo que eu tinha feito no dia, esvaziava minha mente, fechava minhas coisas, minha agenda, e eu só conseguia dormir, eu sempre agradecia tudo que tinha me acontecido. E às vezes até voltava coisa lá muito do passado que estava fazendo a diferença naquele momento daquele dia. Talvez algumas competências que eu estava desenvolvendo, algumas resiliências, flexibilidade, adaptabilidade, tinha a ver com coisas que tinham acontecido no passado, e eu agradecia. Então eu só passei a dormir exercendo a gratidão. E depois também eu comprei um caderninho, e depois também eu tenho uns potinhos que eu tenho até hoje. Fica do lado da minha bancada do meu escritório, e de vez em quando coisas que vêm, que eu falo: "Cara, isso aconteceu e olha o que está acontecendo hoje". Eu vou lá e escrevo, eu coloco a data e escrevo por que que eu estou sendo grato, naquele momento veio esse sentimento. Então são coisas que você pode fazer, eu coloquei essa ação e estou mantendo ela até hoje, desde mais ou menos aí 5 anos, e que emoção que você sente fazendo, começando a ter essas atitudes. Isso que você acredita que você pode fazer por você. Aí você vai a mesma coisa, que data, "Ai, Yara, eu quero comprar um pote. Ai, Yara, eu quero fazer esse exercício. Ai, Yara, eu também quero fazer isso", enfim. Quando que você vai começar? A data que você vai dar o start para essa ação. É importante você colocar, e a mesma coisa no prazo de 60 dias. Já falei, isso foi algo muito desafiador. "Yara, isso aí eu só vou conseguir ser grato a essa situação que aconteceu na minha vida se eu for para terapia", então vai para terapia. Coloca ali, né, começar um processo terapêutico, eu não consigo, né, aquilo ali para mim foi negativo, é destruidor, avassala a minha vida, eu não consigo alavancar por conta disso, tem um sentimento muito negativo, então coloca aí, talvez ir para terapia pode ser iniciar um processo de libertação de gratidão, porque ser grato é libertador. E coloca a data de 60 dias, fechou? Vamos para a última área desse pilar maravilhoso, gente, sustentabilidade. 2021 vai ser para mim a área que vai movimentar o mundo, né. Ser sustentável financeiramente, socialmente, emocionalmente, financeiramente. Então, de que forma, aqui uma dica que eu dou muito legal, que eu venho aprendendo nesses últimos anos, principalmente dentro do sistema associativista, é os ODS. Então, o ODS, o que que é? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, de que forma você pode ter um olhar, para isso? Então, vários países se uniram, escreveram esses objetivos eles têm, por isso que é ODS 2030. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, então eles colocaram 17 objetivos. E dentro desses 17 objetivos, por exemplo, 5, que é empoderamento feminino, ele tem 7 pontos de melhoria. Então, tem o item 1, o item 2, o de mulheres, o de parcerias, o de empoderamento, o voltado a meninas. Então, tem várias áreas ali dentro do ODS. Então, uma coisa que eu te provocaria aqui para você buscar, joga lá no Google, faz uma pesquisa sobre isso, de que forma você pode trazer isso para a sua vida. Então, hoje eu estou voltada em projetos dentro do sistema associativista, onde eu consigo aí fortalecer 3 ODSs. Então, eu e a Raimar, eu fortaleço 3 ODSs, eu ajudo o mundo a impactar positivamente através das minhas ações, através das minhas ações, no caso aí algumas voluntárias, né. E de que forma, por exemplo, hoje, desde 2010 para 2020, eu reduzi mais de 90% o consumo de papéis, de impressões. Antes eu tinha vários arquivos, hoje eu e meus clientes a gente trabalha de modo muito online, e por mais que a nossa, atendimento seja presencial,
existem poucos papéis, então, assim, reduzir muito, drasticamente, a utilização de papel. Mas o que que você pode fazer? Vai muito além disso. De que forma você pode destinar a algum valor da sua empresa a alguma coisa de forma sustentável, a reciclagem, a instituições que ajudam algumas entidades, aí vai de acordo com você. Então, como eu lhe falei, dentro dos ODS são 17 objetivos. Dentro desses 17 de objetivo, eles se desmembram, se eu não me engano, em 169 metas. Olha que bacana, eu duvido que se você ler os objetivos, os ODS, duvido aí que você não se encaixe em no mínimo 2 ou 3, que aí você já pode trazer para cá. Então é uma tarefinha aí bem bacana que você pode fazer. "Ah, Yara, eu quero ajudar, o meu negócio é animais, a minha área é mais, sustentabilidade financeira", quem sabe, por exemplo, tem um colega meu que ele montou um projeto e ele foi atrás disso, tá ali determinado para levar a educação financeira para as escolas. Então ele se alinhou na política, com o vereador, com não sei o que tal, e tá levando educação financeira para as crianças. Olha que bacana, porque a área dele a diretriz da sustentabilidade foi muito para o lado da educação das finanças, e tá lá ele até hoje está conseguindo aí resultados bem bacanas. A minha educação empreendedora através de jovens, então eu fortaleço, se eu não me engano é o ODS 7, o 5, o 7 e o 11, se eu não me engano. E tem mais o 6 que a minha empresa, está muito direcionada, que é do bem-estar, é o pilar C, é o ODS 6. Então, assim, essa é talvez a maioria dos clientes, quando eu atendo esse pilar 6, quando eu vou trabalhar também em grupos, esse pilar, desculpa, o pilar da sustentabilidade é uma área, assim, que é um pouquinho mais vista, de uma forma, assim, muito deixa para lá que isso é muito complicado. E quando a gente começa a estudar, começa a entender, se você for pesquisar, você vai ver que não é muito difícil. E eu, às vezes, muito legal, quando você começa a conversar com o cliente, você começa a perceber que ele já faz um monte de coisa, só que não tem esse olhar estratégico e assertivo. Pô, olha, eu já faço isso na minha comunidade, no meu estabelecimento, na minha empresa, né? Teve uma cliente que eu atendi que ela tem uma pousada, um hotel na praia. Daí eu perguntei, não, esse negócio de sustentabilidade é muito complexo, né? Tem muita política envolvida. E eu perguntei para ela, mas não faz nada? Não, a gente tem isso na empresa, a gente faz assim, a gente usa água dessa forma, a gente, os colaboradores, a gente faz isso. Eu falei, meu Deus, só isso, se você for dar uma olhada, ela ficou super interessada, foi muito legal. Ela já era totalmente uma pessoa com um olhar bem sustentável, não só na comunidade dela, mas o bem maior que ela tinha ali, a natureza e a praia, né? Então, às vezes, a pessoa, às vezes, por uma certa ignorância que a gente tem em alguns assuntos, a gente não liga, mas está ali, super alinhado aos valores dela, né? Então, procure uma área que tenha a ver com o seu valor. E aí, lembrando aqui também da importância de você dizer qual é a nota que você dá, de 0 a 10, a emoção que você sente frente a isso, como é que é o teu olhar, principalmente essa pandemia veio trazer, né, pra gente, assim, como é que a gente se vê frente ao mundo, né? Saber que uma pessoa lá foi uma pessoa que conseguiu fazer tudo isso, né. A gente viver num momento de pandemia, de máscara, álcool gel todo momento, essa loucura que a gente está vivendo, esse número de mortes absurdo que a gente está tendo que viver, quantas pessoas nesse momento estão vivendo luto, né, vivenciando luto, começou com um. Então quem sabe e a mesma coisa que é o negativo, serve para o positivo, né. Então de que forma uma pequena ação que você pode fazer, e se ela for feita repetidamente, passada às vezes para outras pessoas, ela pode ter um impacto gigantesco, né, gigantesco. Fazer o bem, ele também contagia, assim como fazer o mal. Então pense um pouquinho nisso. Aí na segunda coluna, que é a visão, é futuro, né, o que que você está fazendo, né, o que que você vai fazer especificamente, dentro dessa área que é sustentabilidade. Qual é a emoção que você sente você fazendo esse impacto positivo, né, no mundo, aqui a sustentabilidade você já tem um olhar para o mundo, o voluntariado você tem um olhar para a tua sociedade, para a tua comunidade. E aí você vai lá para as 2 últimas colunas, né, quando que você vai começar e quando que você vai terminar. Sempre lembrando que a atenção é para o prazo de 60 dias, né, que é muito importante você estar atento a isso, que é a escala das emoções, sempre, a atenção a todo momento. Lembrando que o que faz a gente parar, a gente acelerar, a gente transbordar, são as nossas emoções.
A gente não tem que ter foco nas nossas ações. A ação ela é resultado, já aconteceu. As nossas emoções é ali que a gente pode fazer esse autoconhecimento, esse autocuidado delas, começar a reconhecer, ter clareza. Então, aqui, no caso, não existe, né, controle das emoções, porque as emoções elas são fisiológicas. Se eu te falar aqui, tem o exemplo do Pedro Calabrese, né, um neurocientista, ele fala muito disso. Que se aparecer, se estiver na praia, aparecer um tubarão, é a ação fisiológica que vai estar interferindo ali. É seu estômago, é o seu batimento cardíaco, é a sua sudorese, é o seu intestino que vai estar. E depois que vai vir as suas reações, as suas ações. Então, fique atento a isso, que isso é uma das coisas mais importantes, ficar atento às suas emoções. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui. Então é isso, gente. Essa foi a nossa última aula. Eu já estou com saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, mais que vocês tenham gostado, que vocês consigam ter um olhar aí, que dentro desse conteúdo que eu passei para vocês, vocês vão ter imprimido a ferramenta. Que nem eu falei aqui, deixa eu voltar aqui, olha que legal, ó. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Então, aqui, olha só que legal. Então, assim, se vocês quiserem o material à parte, eu vou estar disponibilizando para vocês com um valor bem baixinho, assim, é para ajudar. Eu quero vocês 2021 equilibrados e mais felizes. Vocês vão ali, ó, tem tudo passo a passo, explicando como é que preenche, como é que faz, o que que você vai colocar. Tem todo, cada pilar vai ter tudo escrito ali, tudo que eu falei, os exemplos. Ai, Yara, eu não tenho ideia de voluntariado. Aí você lendo, você vai abrindo, ampliando, né, tendo mais clareza. E aí depois aqui tem uns exemplos ali já que eu preenchi de como para orientar vocês. Tem uma escala aqui que é muito legal, que nem eu falei do Robert Plutnik, né? Que ela é mais ampla, ela é mais, digamos assim, mais sofisticada das emoções, né? Então ela dá uma abrangência muito maior, uma visão muito maior. Caso você queira tá fazendo esse acompanhamento de forma mais um pouquinho mais, digamos assim, mais profunda. Mas o que eu quis disponibilizar aqui para vocês é essa aula, né, com o meu método dos 4 pilares para ter uma vida mais equilibrada, mais feliz, de acordo com a avaliação do momento atual, do cenário atual, como é que você tá. Porque não adianta você fazer um planejamento do 2021 maravilhoso, sendo que você não tem esse ponto, esse start, o ponto da partida não está claro. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer ter uma vida equilibrada e feliz, comece equilibrando o início dos seus 4 pilares. Todas as ações elas têm que ser extremamente simples, e ser extremamente práticas e fácil execução, dentro do prazo de 60 dias. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí, tenham ajudado vocês nesse processo de melhoria, que vamos torcer para 2021 ser maravilhoso. Contem comigo e eu conto com vocês também. Me acompanhem lá nas redes sociais, vai estar tudo aqui disponibilizado aqui nesse, que é o Yara Raimar, né, com 2 M's. O Instagram, o Facebook também, o meu site, yararaimar, com 2ms.com.br. E é isso aí. Um excelente 2021 para nós todos, que a gente merece e depende só da gente. Se a gente quiser fazer um ano melhor, é a gente que é capaz de fazer. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, tá bom? Um beijo grande no coração e qualquer dúvida me chame aí nas redes sociais ou no telefone, estou super disponível, tá bom? Um abraço e até a próxima!